Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora de literatura e o tema da nossa aula hoje é prosa machadiana. Mas antes da gente começar a falar sobre a prosa machadiana, a gente vai conversar um pouco sobre o Machado de Assis, que nasceu no Rio de Janeiro, mais ou menos no início do período do Segundo Reinado, quando Dom Pedro II assumiu o poder, assumiu o trono, e é nesse período também que ele, Machado de Assis, desenvolve a maior parte das suas crônicas. Machado de Assis vem de família humilde, seus avós foram escravizados, o pai era um operário, eles viviam como agregados numa chácara do Livramento, né, uma chácara que havia no Rio de Janeiro, ali no bairro do Livramento, e mesmo assim, passando de uma ideia, né, passando do contexto da escravização, a família do Machado de Assis tinha um certo prestígio dentro do contexto social em que eles viviam, mesmo porque os pais sabiam ler, sabiam escrever, tá certo? E eles viviam numa situação relativamente confortável, tá certo? No entanto, de pele escura, como está aí na foto para você, de pele escura, o Machado de Assis ainda era gago, ainda sofria com a gagueira. E isso fez com que o seu contato social, a sua vida social não fosse tão animada, né? Mas isso não o impediu de produzir inúmeras obras e ser reconhecidíssimo como o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e o seu fundador também, ok? Vamos continuar? Falando da prosa machadiana, né? O Machado de Assis, ele produziu inúmeros gêneros e não só romances, tá certo? Veio desde teatro, poesia, crítica, contos e crônicas também. Lembre-se que eu falei que o início de sua produção, né? O início do seu contexto de produção literária foram as crônicas, nesse período do Segundo Reinado, ok? Dentre os contos mais conhecidos do Machado de Assis, a gente tem o Alienista, o Espelho, a Cartomante, Missa do Galo e Pai contra Mãe. Todos esses contos cheios de potencialidades epistemológicas. Que seria isso, Patrícia? Todos eles vão retirar elementos que você pode usar como repertório sociocultural ainda hoje, tá certo? O Pai contra Mãe, o Missa do Galo, o Espelho, o Alienista, todos esses contos, Machado de Assis nos presenteia com potencialidades que podem ser usadas como repertório sociocultural, ok? Em sua obra de romance, Machado de Assis vai se destacar na fase do realismo. Ele teve duas fases, uma fase romântica, que a gente vai já falar, e uma fase realista. Ele vai se destacar na fase realista com a publicação da obra que marca o início do realismo no Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada em 1881, onde a gente tem o personagem Brás, a metonímia dessa sociedade que o Machado de Assis tem como base, tem como objetivo criticar. Então, também pela crítica literária, é considerado uma obra mais madura do autor. Mas antes de chegar a essa fase realista, o Machado de Assis teve sua fase romântica. Mas era um romance diferente do romantismo, tá certo? A gente já tem uma análise, já tem uma ironia que são tão fundamentais na obra do Machado de Assis. E aí são dessa fase, algumas obras a gente colocou aqui, A Mão e a Luva, Yaya Garcia, Ressurreição e Helena, certo? Ressurreição já vai antecipar o traço da ironia do autor, que isso vai perpassar principalmente a fase realista dele. Esse tom irônico é muito característico das obras do Machado de Assis. Em A Mão e a Luva, ele vai trazer a estrutura, vai retomar, na verdade, a estrutura de folhetim, porque, na verdade, o folhetim ele foi muito difundido no período do romantismo. Mas note bem, o folhetim no realismo ele tem uma nuance diferente do romantismo. Enquanto no romantismo a gente utilizava a técnica do corte para fazer com que você, leitor, esperasse o segundo capítulo, no realismo nós não temos isso. Afinal de contas, como o romance de folhetim ele é publicado capítulo a capítulo no jornal, no caso do realismo, os romances eles eram publicados aonde dava, aonde cabia. Então, nem sempre havia a possibilidade de utilizar a técnica do corte, que é aquela técnicazinha em que deixa aquele gostinho, né? Para que a gente possa ler o próximo capítulo. Isso acontece muito em série de TV, em novela, em filme, enfim. E aí, nesse caso, em A Mão e a Luva, ele já experimenta também, né, traços de passagens da história, passagens históricas na história. Então, a gente estuda um pouquinho também de história, mais uma potencialidade epistemológica muito conhecida de Machado de Assis.
Na fase realista, a gente tem essas obras, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Essas três obras são consideradas a trilogia machadiana realista, certo? Esaú e Jacó e Memorial de Ares, onde ele faz uma homenagem a Carolina, sua esposa. Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima.